Olá, mais um vídeo de acabamento e hoje eu vou mostrar para vocês 4 tipos de acabamentos de margem de costura para a gente ir além da tradicional overlock, tá? Então são eles: a costura Chanel, a costura francesa, a inglesa e a costura aberta com viés. Vamos começar pela costura Chanel. Ele é um acabamento decorativo, a gente usa para fazer esse acabamento ou uma tira de renda, ou uma fita, ou um gripe, e ele vai aparecer tanto do lado direito da peça quanto do lado avesso. Do lado direito ele vai aparecer como decoração, né? E do lado avesso ele vai arrematar a costura. Como, dependendo do que você utilizar para fazer esse acabamento, ele pode ficar transparente, onde eu mais vejo esse tipo de acabamento é na costura do ombro, em alguma lateral de blusa, na frente de blusa, porque vai aparecer sua pele, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz, é só assistir o vídeo. Vamos fazer a costura Chanel. Essa costura é uma costura decorativa, por isso nós vamos precisar, né, desse aqui no caso são os retalhos para simular esse teste nosso. E você vai precisar de alguma tira bordada, tinha essa aqui em casa, vou usar pra gente fazer. Mas pode ser uma cianinha, pode ser um gripe, uma renda. E como é que a gente vai fazer essa costura Chanel? Ela vai servir tanto para aparecer do lado direito da peça, vai aparecer o detalhe que você deixar, ela vai simular aqui, ela vai ficar tipo que eu vou mostrar direitinho pra vocês. Ela vai aparecer do lado direito da peça e do lado avesso ela vai fazer o acabamento da costura. Então, do lado avesso ela vai ficar também escondendo essa costura, né? Então, para começar, o que que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai colocar a margem de 1 centímetro de um lado e do outro da peça. Marquei, né, a margem de 1 centímetro de cada lado, aí eu vou dobrar nesse 1 centímetro, vou passar ferro ali pra poder ficar marcadinho certinho pra gente posicionar direito e já volto. Beleza, passei o ferro, vocês viram aqui que eu dobrei com 1 centímetro e agora vamos posicionar aqui a nossa tira bordada pra poder... Eu acho que essa minha aqui é um gripe, na verdade. E ele tem avesso e direito, porque do lado direito, ó, ele tem um brilhozinho e do avesso não. Vamos posicionar aqui pra gente continuar o acabamento. Aí, o tanto que vai aparecer desse bordado é você quem vai determinar, tá? A minha eu vou deixar assim pra aparecer pouca coisa. Coloca aqui o alfinete. Agora eu vou vir com o outro. Pronto, tá posicionadinho e agora eu vou fazer a costura, tá bom? Pronto, tá aqui o nosso acabamento Chanel. Do lado direito, o que você vai ver vai ser essa rendinha aí, ó, do lado direito. Uma rendinha bem sutilzinha. E do lado avesso, ela vai aparecer toda pra você. Fica também um avesso bem bonitinho. Você lembra que no início do vídeo a gente colocou uma margem de 1 centímetro aqui? Olha só. Pra esse essa minha fita bordada aqui, 1 centímetro deu, porque quando eu abri aqui, ela continuou escondendo a margem de costura, ó. Você não vê a margem de costura. Mas, se a sua tira bordada ou sua renda, ela for mais estreitinha, então você faz o cálculo direitinho com a quantidade que você quer que apareça aqui e com
o tanto que ela vai cobrir aqui, tá bom? Aí, no caso dessa minha aqui, eu fiz 1 centímetro a cada lado e ela ficou escondidinha. Imagine só o interior de uma roupa com um acabamento desse, no externo, olha. Fica muito caprichado e bem bonitinho. Aí, o efeito aqui vai depender da fita que você tiver, né? Então, é isso, ó, mais um tipo de acabamento aí pra vocês. Agora, vou mostrar pra vocês mais um acabamento, a costura francesa. Ela é uma costura embutida, ela é muito usada para costurar roupa de festa, onde o tecido é muito fino, igual tule, renda, porque aí o acabamento ele fica escondido, ele fica embutido, né? Nesse tipo de costura, as margens elas vão ficar lá então embutidinha e não vai desfiar, beleza? Vamos assistir o vídeo pra gente ver como é que faz. Agora, beleza, vamos começar a nossa costura francesa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o posicionamento do tecido corretamente. A primeira costura que a gente vai passar aqui, ela vai ser uma costura que ela vai ser posicionada o avesso sobre o avesso. Você vai pegar o avesso, ó, o avesso esse tá mais apagadinho, o direito mais fortezinho, né? Então, você vai pegar o avesso da sua peça e colocar o avesso em cima da outra parte, ó, avesso com avesso. Feito isso, você vai marcar, fazer a margem de costura. Para fazer a costura francesa, a gente vai colocar uma margem de 1 centímetro. Então, você vai lá no finalzinho do tecido, marca 1. E aí, a gente vai marcar aqui, ó, 1 centímetro. Fiz a marcação aqui do 1 centímetro da margem de costura. Vou posicionar aqui com o alfinete para não sair do lugar. E vou lá na máquina fazer essa costura aqui e já volto para mostrar para vocês. Fiz a costura dos dois lados, agora eu vou refilar essa margem aqui de costura de 1 centímetro que eu dei. Eu vou colocá-la com 25 milímetros, bem curtinha. Vou marcar aqui. E aí, depois que eu fiz essa marcação, eu vou refilar. O que que é refilar? É deixar bem rente essa margem com a costura que eu acabei de fazer. Pronto, deixei bem fininha, tá? Aqui pra vocês verem, ó, a margem, a costura e a margem bem fininha. Feito isso, eu vou lá no ferro, vou passar essa costura aqui pelo lado avesso pra ela ficar bem rentezinha, só um minutinho. Pronto, passei a costura pelo lado avesso, passei a ferro, dobrei. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar 1 centímetro da pontinha da costura, eu vou marcar, pode ser de 1 a meio centímetro. Eu vou colocar aqui, pra ficar bem bonitinho, 75 centímetros. Só pra ela ficar maior aqui no vídeo, porque se eu colocar bem pequenininha, acaba que não dá pra enxergar. Aí, vou posicionar aqui os alfinetes pra eu poder fazer essa costura aqui e ficar certo. Aí, eu vou passar a costura nessa margem, que aqui no caso eu coloquei 75, mas você pode colocar de meio centímetro pra ficar bem fininha. Quando o tecido for bem fininho, se você colocar uma de meio centímetro, ela vai ficar bem bonitinha. Por exemplo, se eu costurar um tule. Aqui no caso, esse teste é com a tricoline. Eu vou colocar 75, também por questão de visualização aí no vídeo. Pronto, finalizei aqui. Fiz a costura na margem de 75 milímetros. Vou mostrar aqui o avesso pra vocês. Tá toda embutida a margem de costura. Tá aqui, embutida. Pelo direito também, tudo certinho. Passou ferro. Fica bem ajeitadinho. Viu como foi fácil esse acabamento? Ele é um acabamento bem simples de fazer
e que deixa assim um aspecto bem caprichado na sua peça. Costura inglesa. A costura inglesa é outro tipo de costura embutida, né? Ela permite com que o acabamento fica limpo dos dois lados, tanto do lado direito do lado avesso, né? Então a gente usa muito ela em roupa reversível, que você pode usar dos dois lados, e ela também reforça muito a costura, por ser passado duas costuras aí. Então a gente encontra muito ela também nos acabamentos de camisa. Vamos iniciar a nossa costura inglesa. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar o avesso sobre o avesso. Ó, o avesso de um lado em cima do avesso do outro lado. Então, a primeira costura que a gente vai passar, ela vai estar do lado direito. Feito isso, a gente vai fazer a margem de costura com 1 centímetro. Vamos lá, marcar. Marquei 1 centímetro. Vou posicionar o alfinete para podermos costurar. Se você tá começando a costurar agora e precisar, você pode fazer o alinhavo aqui, tá? Eu, no caso, vou colocar só um alfinete. Vou lá passar a costura. Pronto, passei a costura aqui, tá vendo? Agora, o que que a gente vai fazer? Você tá... Pronto, passei a costura aqui e agora a gente vai marcar a margem de meio centímetro pra gente refilar a margem de costura. Observe que a gente tem duas margens de costura, uma que é de um lado, ó, e essa do outro lado, duas. A gente vai refilar só uma delas, então a gente vai marcar meio centímetro só em uma. Vamos lá. Meio centímetro. Pode não aparecer. Marquei meio centímetro e agora eu vou refilar. Vou cortar só uma delas, a outra vai continuar com 1 centímetro. Fica uma margem com meio e a outra margem com 1. Essa tesourinha aqui, ela é ótima para refilar, para fazer piques. Ela tem formato tipo de um gansozinho. Um ganso, peraí que eu mostro. Essa. Feito isso, vocês estão vendo aqui, ó, que uma margem tá com meio centímetro, a outra com 1, né? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Essa que tá com 1, que tá maior, eu vou jogar ela em cima dessa costura aqui, ó. Vou dobrar ela em cima da costura. E depois ela vai ficar aqui em pé, ó, eu vou deitar para um lado. Vou fazer isso aqui no ferro e vou alfinetar pra gente costurar. Então, lembre-se, a que tá com 1 centímetro, você joga em cima da costura que já tá ali, em cima da margem de meio, e depois você tomba ela mais uma vez. Olha aqui, fui lá, dobrei a margem, passei direitinho, vou colocar o alfinete pra me ajudar. Se você precisar, se o tecido for fino, se você ainda não tiver experiência, por favor, alinhavar, tá? Que ajuda bastante. Vou colocar o alfinete e vou costurar e já trago aqui. Olha lá, tá prontinha a nossa costura inglesa, ó. Ela fica com duas costuras no direito, ó. Duas, e no avesso ela só fica com uma. Também é um acabamento bem bonitinho e caprichado. Beleza? Agora vamos ver a costura aberta com viés. Ela é muito utilizada para fazer acabamento em peças mais estruturadas, onde a gente tira o forro, né? Que a gente não coloca o forro e não quer também um acabamento tão casual quanto o overlock. Geralmente eu vejo mais em peça de alfaiataria esse tipo de acabamento, como blazer, calça, colete. É muito utilizado, então assista aí o vídeo. Agora vamos fazer o acabamento na costura aberta com viés, tá? Eu cortei aqui fitas de viés de um outro tecido que eu tinha. Depois vai ter aqui vídeo ensinando como você cortar essa fita certinha e os outros usos.
Aqui no caso a gente vai fazer o acabamento da margem de costura, mas essa mesma técnica que a gente vai utilizar aqui, você vai poder utilizar também para fazer acabamento em decote, em cavas. Então aqui só vai ser, eu só vou mostrar aqui na costura, mas você pode utilizar a técnica para outros lugares também. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é pegar a sua fita de viés, colocar na margem de costura. Isso você vai ter que fazer com ela ainda com as partes abertas, tá? Antes de fechar a parte da peça. Aí você vai colocar, ó, rente. E aí a gente vai alfinetar. E eu vou passar uma costura com um pezinho de máquina, ou meio centímetro, tá? Passei a costura, agora eu vou no ferro pra eu poder abrir aqui direitinho essa costura. Prontinho, já passei a ferro. Tá vendo essa margem de costura aqui? Eu vou refilar ela, vou deixar ela bem rente à costura que já tá aqui, pra poder não dar volume, tá? Refilado, vou no ferro novamente pra eu fazer uma dobra aqui de meio centímetro no viés, tá? Ok, dobrei aqui o viés em meio centímetro. E aí, eu vou colocar, ó, em cima do avesso, o viés já dobrado. E aí, eu vou colocar o alfinete pra gente costurar essa margem aqui. Observa o seguinte... Aqui no vídeo, eu fiz o meu viés, ele mais largo. Deixa eu até ver com quantos centímetros que ele tá aqui. Ele tá, ó, com 1,5 de largura, pra questão de visualização no vídeo. Pra fazer o acabamento da sua peça, talvez fique interessante você deixar ele só com 1 centímetro, tá? Então, ao invés de você dobrar... meio centímetro igual eu dobrei aqui, você pode dobrar aqui pra dentro, né? 1 centímetro, que aí ele fica menorzinho aqui. Mas aí, pra questão de visualização, eu vou deixar ele aqui mais larguinho. Vou lá na máquina, então, fazer essa costura. Pronto, ó, costurei o viés. Aí, eu vou fazer esse mesmo acabamento que eu fiz aqui, nesse outro lado, e mostro pra vocês como é que vai ficar. Pronto, ó, os dois lados tá com... Prontinho, os dois lados estão com viés, ó. E agora que é feita a costura da peça, né? Você vai colocar, ó, direito sobre direito. E vai fazer a costura da peça aqui. E aí, já mostro. Prontinho do lado direito. Certinho, e do lado do avesso, ó, o nosso viés aqui, fazendo o acabamento da margem de costura. E aí, ela fica escondidinha aqui. Dá também pro viés aparecer. Para que ele apareça, a gente tem que fazer... você viu que o início, quando a gente iniciou, a gente colocou o viés sobre o direito do tecido. Aí, a gente colocaria sobre o avesso. E aí, ele apareceria o viés, né?